Você sabe o que precisa perder mais da metade de si antes que o brilho finalmente apareça? Um diamante. Todo mundo admira um diamante pronto. Quase ninguém para pensar no que ele precisou atravessar antes de aprender a refletir a luz. À primeira vista, uma pedra bruta parece sem importância, a poeira por fora, a peso por dentro, nada na superfície anuncia beleza. Então o corte começa. Depois da pressão, vem a retirada. As arestas somem, partes inteiras são removidas. O que para um olhar despreparado parece destruição muitas vezes, é justamente o processo que prepara o brilho. Pense comigo numa possibilidade que talvez pareça ousada demais. E se os nãos que atravessaram o seu último tempo não tiverem sido feridas aleatórias? E se a porta que se fechou, a resposta que nunca veio, o plano que se quebrou nas suas mãos, o relacionamento que desmoronou, a proposta que desapareceu e a esperança que foi sangrando em silêncio fizessem parte de um corte preciso nas mãos de Deus? Hoje, eu me recuso a chamar todo não doloroso da sua história de fracasso. Existem elevações que primeiro se parecem com humilhação, antes de se revelarem santas. Muitas vezes o céu prepara em secreto a pedra mais importante antes de colocá-la no lugar certo. As Escrituras mostram esse padrão há séculos. Construtores rejeitaram uma pedra por acharem que ela não servia, só para depois descobrir que era justamente aquela pedra que sustentaria a parte mais importante da estrutura. Guarde essa imagem por um instante. Primeiro veio o corte. Depois veio o tempo de ficar de lado. Só então veio o posicionamento que deu sentido aos dois. Nos últimos tempos, duas verdades vêm se formando nesta caminhada. Uma mostrou que a rejeição pode redirecionar. A outra mostrou que o fechamento pode proteger. Agora, esta mensagem leva isso um passo além. Debaixo da dor, não havia apenas redirecionamento. Dentro do atraso, não havia apenas proteção. Escondida dentro da recusa, havia preparação para a elevação. Alguns de vocês ainda estão carregando um luto recente. Então, eu não estou pedindo concordância bonita, nem resposta pronta. Perdas sensíveis não respondem bem a slogans. Um contrato caiu. Depois a proposta de trabalho desapareceu. A mensalidade continuou vencendo. O aluguel não parou. A compra do mercado continuou custando o que custa. O negócio desacelerou do mesmo jeito e a pressão da família continuou respirando no seu pescoço. O silêncio do céu pode parecer especialmente cruel quando as contas estão empilhadas sobre a mesa e todas elas têm o seu nome. Quem já carregou esse tipo de peso sabe que a ferida mais profunda não é só financeira. A confiança começa a tremer. O sono fica raso, fica mais difícil sustentar a oração. Decisões pequenas começam a parecer carregadas de consequência. A vergonha cria dentes no escuro. E chega uma hora em que a pessoa para de perguntar apenas como eu resolvo isso e começa a perguntar algo muito mais perigoso. Será que eu perdi a minha vida? Será que Deus me deixou passar? Será que eu estou ficando para trás enquanto todo mundo segue em frente? O ser humano não foi feito para viver sob incerteza crônica, sem algum tipo de rachadura por dentro. Uma pressão constante assim mexe com a alma. Pouco a pouco, a confiança vai sendo substituída por autovigilância. O descanso dá lugar ao cálculo. A comunhão se transforma em gerenciamento de crise. E sem perceber, um crente ainda consegue usar linguagem sagrada enquanto vive como se a sobrevivência dependesse totalmente da própria força, da própria velocidade, da própria previsão e da própria resistência. A vida moderna deforma as pessoas exatamente desse jeito. O ateísmo funcional quase nunca chega com cara de rebeldia aberta. Na maioria das vezes, ele veste o rosto da pessoa responsável. Ele soa como responsabilidade. Para o sistema nervoso, às vezes até parece maturidade. A cultura aplaude isso.
Mas, por baixo da superfície polida, a confissão escondida é mais ou menos esta: se eu afrouxar o controle por 1 minuto, tudo vai desabar. Às vezes, a ansiedade não é simples fraqueza. Em alguns momentos ela é orgulho cansado. Em outros, é a alma tentando sentar num trono que nunca foi feito para ela carregar. E em outros ainda, é a tentativa assustada de virar o seu próprio provedor, porque a espera ficou longa demais e o silêncio ficou caro demais. Debaixo desse tipo de peso, uma porta fechada parece aniquilação. Quando a identidade começa a se alimentar de resultado, cada recusa soa como um veredito. Uma candidatura rejeitada vira prova de que você não é desejável. Um retorno que demora começa a aparecer evidência de que o céu se calou. E, de repente, uma oportunidade perdida se transforma numa narrativa de exclusão permanente. Você precisa de uma nova leitura da sua dor. Algo mais forte do que pena. Dor nem sempre é prova de punição. Perda nem sempre é evidência de abandono. Atraso nem sempre é a linguagem da negação. Um Deus amoroso pode ferir o seu cronograma sem ferir o seu destino. A sabedoria pode bloquear o caminho que você preferia, porque uma versão mais fraca de sucesso desabaria debaixo do peso do que o seu futuro realmente foi chamado para sustentar. É aqui que a interpretação começa a mudar. Ser colocado de lado não é o mesmo que ser descartado. Você chamou de rejeição porque, naquela hora, rejeição era a única categoria que você tinha. Mas o céu não estava trabalhando com a sua lista de categorias. O Senhor não estava olhando para um mês decepcionante, uma oportunidade perdida ou uma conversa dolorosa. Ele estava olhando para a arquitetura da sua vida inteira. Aqui de baixo parecia descarte, lá de cima era classificação. O Senhor estava separando para um propósito. O que parecia inútil em uma estrutura estava sendo reservado para outra. Uma forte o suficiente para exigir exatamente o que esta estação estava produzindo em você. Se você não entende isso, vai interpretar quase tudo errado. Você estava lendo aquele momento com olhos da terra. Deus estava operando a partir de um projeto do alto. Há uma palavra antiga que dá nome a essa diferença de visão com uma clareza assustadora. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Palavras bonitas não bastam para uma ferida como a sua. A distância é justamente o ponto. Entre a terra e o céu não existem só alguns centímetros de mal-entendido. O abismo é enorme. O que você sabia quando aquela porta fechou era parcial. O que você sentiu no meio da perda era real, mas não era completo. Enquanto isso, Deus via consequências que você não conseguia medir, tentações que você não percebia, pessoas que você ainda não tinha conhecido, fraquezas que você ainda não tinha enfrentado, capacidades que você ainda não tinha desenvolvido e pesos que você ainda não tinha estrutura para carregar. Quando você traz isso da teologia para o salário, o aluguel e as manhãs comuns, a verdade fica dolorosamente prática. O salário daquela vaga podia parecer alívio no papel, mas a cultura daquele ambiente teria esvaziado você por dentro em menos de 1 ano. Ao mesmo tempo, o relacionamento que você pediu para Deus preservar talvez mantivesse você emocionalmente preso a alguém que admirava o seu potencial, mas drenava a sua paz em silêncio. Até a oportunidade de negócio que parecia provisão talvez amarrasse o seu futuro à dívida, vaidade ou uma parceria que a sua consciência depois mal conseguiria suportar. Às vezes, o céu diz não porque o céu tem dados melhores.
Olhe para a mesma verdade por outro ângulo. Uma certa porta parecia misericordiosa porque prometia rapidez. Outra parecia santa porque oferecia visibilidade. Uma terceira parecia necessária porque o seu medo já estava gastando dinheiro que você ainda nem tinha. Nada disso garantia alinhamento. A misericórdia pode negar a aceleração. A sabedoria pode recusar os aplausos. O amor pode interromper o plano que você preferia, porque suavidade não é a única forma que a misericórdia assume. Corte não é um processo gentil. Diamante não é polido no conforto. A carne não gosta de rendição. O orgulho não desce do trono sorrindo. O realinhamento pode parecer violento porque alguma coisa falsa está de fato sendo arrancada. Escute com atenção, porque isso pode ser um ponto de virada para quem vem vivendo debaixo de vergonha. A porta fechada pode não ser prova de que você era incapaz. Pode ser prova de que você ainda não tinha todas as informações. Essa frase pode libertar alguém. Nem tudo o que saiu das suas mãos saiu porque você era insuficiente. Nem todo não foi um veredito sobre o seu valor. Algumas coisas se romperam, porque aquele que enxerga mais longe se recusou a deixar a sua vida amarrada ao peso errado, ao ambiente errado, ao tempo errado, à voz errada ou à versão errada de sucesso. Agora, a imagem da pedra volta, e é aqui que muita gente ou desperta ou continua confusa. Na construção antiga, a pedra angular não era uma pedra decorativa colocada num lugar para ser admirada. Era uma pedra de governo. O peso encontrava nela o seu ponto. O alinhamento dependia dela. O ângulo de toda a estrutura tomava direção a partir dela. Tire essa pedra e a construção perde estabilidade. Para os ouvidos modernos, pedra angular pode soar como algo decorativo. Algo simbólico na entrada, uma placa, um tijolo comemorativo. Mas os construtores antigos pensavam exatamente o contrário. A mente deles ia direto para a sustentação, carga e para o ponto de encontro onde a pressão de duas paredes é forçada à ordem. Beleza não era a primeira pergunta. Sobrevivência estrutural era. É por isso que essa imagem importa tanto. Nem toda pedra pertence a esse lugar. Pedras comuns podem ser úteis. A pedra angular precisa suportar uma pressão incomum, vinda de mais de uma direção ao mesmo tempo. Por isso, força importa mais do que aparência. Precisão importa mais do que popularidade. Aptidão para o propósito importa mais do que ser escolhida primeiro. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Há um escândalo dentro dessa frase. Aqueles construtores olharam, julgaram e descartaram. Olhos treinados tomaram uma decisão confiante e estavam profundamente errados. O que eles lançaram fora como inútil era justamente aquilo de que a estrutura mais precisava. Respire nisso por um momento. A avaliação humana não é final. A rejeição de especialistas não é definitiva. Utilidade imediata não é a mesma coisa que designação divina. Pense na sua história à luz disso. Algumas pessoas olharam para a sua vida e concluíram que você não se encaixava no projeto delas. Algum sistema olhou para o seu tempo, o seu passado, a sua fraqueza, a sua idade, a sua voz, a sua história ou a sua necessidade e decidiu que você não era a peça certa para a estrutura que estava construindo. Tudo bem. Deixe que construam o que sabem construir. O projeto deles nunca foi soberano sobre a sua vida. Algum ambiente, algum sistema, algum relacionamento, alguma instituição olhou para a sua vida e concluiu que você não servia para o desenho deles. Tudo bem. Deus nunca esteve tentando fazer você caber em toda a parede. Ele estava formando você para o único lugar em que a sua história, a sua pressão, as suas cicatrizes, a sua honestidade e a sua dependência se transformariam em força e não em vergonha. Quando o propósito começa a ficar visível,
o corte passa a fazer mais sentido. Um diamante não é mutilado por crueldade. Uma pedra também não é moldada por diversão. O processo parece severo porque o lugar futuro é sério. José entendeu isso melhor do que a maioria jamais entenderá. Os irmãos dele odiaram o sonho antes mesmo de odiarem o sonhador. Primeiro veio o poço, depois a escravidão, depois a falsa acusação, depois a prisão, depois atraso sobre atraso. Nenhum leitor honesto pode chamar essa sequência de agradável, mas o horror mais profundo não é só o sofrimento. O horror maior é a falta de visão do mapa. José não tinha acesso ao plano enquanto sangrava no processo. Agora, suba a montanha em vez de ficar no vale por um instante, e a história de José muda de forma. O irmão vendido se tornou o homem posicionado para preservar vidas. Até a humilhação que parecia enterrá-lo se transformou em corredor. Deus não foi o autor do pecado cometido contra José, mas também nunca ficou preso a ele. Por isso, a frase "Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem" é fácil de citar e muito difícil de confiar quando a ferida ainda está quente. Muita gente ouve a palavra bem e imagina conforto imediato, mas nas Escrituras, muitas vezes o bem chega de maneira mais firme do que isso. Em muitas vidas, o bem chega como formação antes do alívio, clareza antes do aumento, ordem antes da expansão, dependência limpa antes da elevação visível. A provisão precisa ser resgatada de pensamentos rasos. O Senhor não provê apenas coisas. Ele provê alinhamento, tempo certo, contenção, portas fechadas quando portas abertas destruiriam você, firmeza interior quando as circunstâncias externas não colaboram, sabedoria para o próximo passo e força para carregar aquilo que esmagaria uma versão mais imatura de você. Falando de forma simples, porque alguns de vocês precisam mais de tradução do que de poesia. Isso não quer dizer necessariamente que o saldo da sua conta vai explodir até amanhã de manhã. Quer dizer que o pânico deixa de ditar como você reage ao número na tela. Mesmo quando a conta ainda está apertada, a temperatura do seu medo começa a baixar. Um pagamento atrasado já não é mais interpretado como prova de que Deus abandonou você. Na linguagem da mesa de casa, isso soa assim. O seu peito já não aperta toda vez que o telefone acende. O aplicativo do banco para de funcionar como se fosse profecia. Uma conversa difícil com o seu cônjuge já não vira automaticamente prova de que o casamento inteiro está debaixo de opressão. Um mês ruim nos negócios já não é tratado como o fim do seu chamado. A pressão continua existindo, mas a pressão já não é mais o seu senhor. A cultura da correria não pode dar isso a você. O esforço sem descanso não pode produzir isso. Uma imagem mais polida não consegue sustentar isso. A hipervigilância não consegue manter isso de pé. Uma pessoa pode responder e-mails mais rápido, organizar melhor o orçamento, ampliar contatos com mais agressividade, e ainda assim continuar espiritualmente desalinhada. Competência importa, diligência importa, mordomia importa, trabalho honesto continua sendo santo. Mas nada disso foi feito para carregar o peso emocional de ser o seu salvador. Nenhuma estratégia pode se sentar no lugar que pertence a Deus. Só o Senhor pode ocupar esse assento sem esmagar você. A maioria das batalhas pela confiança é decidida muito antes de a grande crise chegar. Elas são decididas em momentos pequenos. No primeiro olhar para o celular, no número que aparece na conta, no comentário que mexe com o coração. Os rituais de todo dia se tornam testes que revelam se quem vai governar a próxima hora é a paz ou o pânico. É aí que a batalha aparece nas rotinas mais comuns da vida moderna. Antes mesmo de amanhecer, a tela acende e o seu pulso muda porque você já espera má notícia. Depois, um e-mail fica sem resposta e a sua imaginação escreve um desastre antes do café da manhã. Em seguida, vem o número na conta
E de repente, a sua identidade começa a negociar com a escassez. Mais tarde, um filho precisa de algo caro, um cliente hesita ou um contrato trava. Em segundos, o peito aperta e a mentira mais antiga do mundo caído volta a falar: se eu não me salvar, ninguém vai. Traga a teologia para a cozinha, para o carro, para o escritório, para a fatura em aberto, para a planilha da madrugada, para a conta médica ainda por pagar, para a conversa tensa com o cônjuge, para o silêncio comprido depois de uma candidatura rejeitada, para a humilhação silenciosa de precisar de ajuda, para a vergonha de comparar a sua vida com a fase aparentemente melhor de outra pessoa. A verdade precisa entrar nesses lugares, senão ela vira ornamento. Talvez o altar seja a sua cadeira de trabalho, onde você decide se a próxima resposta por e-mail vai nascer do desespero ou da sabedoria. Talvez o altar seja o estacionamento antes do expediente, onde você escolhe se é o medo que vai narrar o seu valor. Às vezes, o altar é a pia cheia de louça no fim de um dia longo, onde você pode ensaiar a mentira de que está preso ou devolver em silêncio o peso do amanhã para Deus. Para outra pessoa, o altar é o próprio campo da mente, onde todo pensamento que tenta coroar o medo precisa voltar à rendição. Não chame isso de pequeno. Decisões escondidas se tornam arquitetura pública. A identidade também muda ali. Gente demais ainda vive como se fosse espiritualmente por conta própria, tentando convencer o céu a se interessar pela própria vida. Isso não é aliança. Aliança não é sorte emocional, nem humor divino, nem máquina de venda para desejo. Aliança é saber que a sua vida não está solta num mercado sem Deus, governado por resultados aleatórios. É saber que o provedor amarrou a fidelidade dele ao próprio nome. E é saber também que você não está negociando com um céu vazio. Em aliança, você pode ser corrigido sem ser abandonado, podado sem ser rejeitado, atrasado sem ser negado e tratado por Deus sem ser amaldiçoado. Quando a identidade de aliança entra nos ossos, até o esforço é curado. O trabalho deixa de ser feito como um pedido desesperado por existência. A mordomia deixa de soar como pânico com roupa bonita. O descanso deixa de parecer irresponsabilidade. Receber ajuda fica menos humilhante. Esperar fica menos ofensivo. Obedecer deixa de parecer passividade e começa a parecer sanidade. Escute isto com cuidado. Você não é um órfão tentando fabricar significado. Você também não é uma pedra aleatória, largada do lado de fora, torcendo para que algum construtor finalmente anote. Você não é um fragmento descartado fora do plano. Em Cristo, a sua vida não está sendo improvisada. Ela está sendo governada. E quando o sentimento de falta de sentido se rompe, a perseverança muda de sabor. O sofrimento ainda pode doer, mas já não parece vazio. O atraso ainda pode frustrar, mas já não é interpretado como ausência de Deus. A correção ainda pode arder, mas já não soa como rejeição da sua pessoa. Um plano interrompido ainda pode machucar, mas a dor já não recebe permissão para virar a sua teologia final. A pressa é uma das ferramentas favoritas do inimigo, porque mantém a alma rasa o bastante para interpretar tudo errado. Sob o domínio dela, você chama poda de crueldade, silêncio de descaso e refinamento de fracasso. O medo ama a velocidade, porque a velocidade rouba o discernimento. A mente apressada não interpreta bem. Ela reage, supõe, entra em espiral e depois batiza o pânico com nomes que parecem prudência. Então, na prática, o que você faz com isso? É justamente aqui que muita mente cansada trava. Quando chegam instruções de mais de uma vez, uma alma ferida se fecha. Quando dinheiro, família, trabalho, confiança e oração foram pressionados ao mesmo tempo, o coração não precisa de um plano de 10 etapas. Precisa de um lugar firme,
onde pisar. Pegue uma pequena vitória e torne isso visível. Comece por aí, porque uma alma angustiada não precisa de performance. Ela precisa de chão. Reformar a sua vida inteira até meia-noite não é a meta. O que importa é um passo concreto que prove que o medo já não é a única voz no ambiente. Obediência pequena não é coisa infantil. Muitas vezes é assim que o domínio volta. Hoje à noite, deixe que a pequena vitória seja esta. Escreva num papel o não mais difícil do último ano. Debaixo dele, escreva 3 linhas. Isso não era a história inteira. Eu não tinha todas as informações. Deus pode estar me moldando para um lugar que exige mais do que eu entendia. Deixe essa folha onde os seus olhos vão encontrá-la hoje à noite e outra vez quando o dia começar. Não passe correndo pela simplicidade desse ato. Pequena obediência pode quebrar uma grande mentira. Uma frase verdadeira, repetida de novo e de novo, pode baixar a temperatura interna do pânico e começar a ensinar o corpo que confiar é possível outra vez. Essa folha não é mágica. Isso é alinhamento. Uma recusa pequena, visível e concreta de deixar um significado falso continuar governando o seu sistema nervoso. Coloque essa folha onde amanhã não consiga ignorá-la. Ao lado da cama, perto da cafeteira, dentro do caderno que você leva para o trabalho, debaixo da Bíblia que você vive dizendo que quer abrir mais vezes. Deixe os seus olhos encontrarem a verdade antes das manchetes, antes das notificações, antes de a velha narrativa apertar o seu peito de novo. Isso não é superstição. É reentrada deliberada na realidade. A partir daí, o amanhã começa a mudar de forma. As compras ainda precisam ser feitas. As despesas da escola continuam existindo. Só que agora um pai ou uma mãe já não lê o dia inteiro como prova de abandono. Números incertos ainda podem aparecer na tela de um trabalhador sem virar identidade. No meio de um casamento ferido, uma resposta mansa pode substituir as 2 respostas duras que só piorariam tudo. Até uma mente cansada consegue escolher uma ação fiel antes de tentar resolver o futuro inteiro. Muitas vezes, é assim que o pão de cada dia chega. Raramente, ele vem como fuga dramática. Na maior parte das vezes, ele vem como luz suficiente para a próxima decisão. Um pulso mais firme para a próxima conversa. Depois, um pouco mais de disciplina para a próxima tarefa honesta. O céu costuma alimentar as pessoas um passo fiel de cada vez. É por isso que um ato rendido importa tanto. Revelação precisa de algum lugar onde se apoiar. Quando a verdade toca um hábito real, ela deixa de flutuar sobre a vida como slogan e começa a carregar peso dentro dela. A mudança normalmente começa aí. Não no espetáculo, mas no alinhamento repetido. Faça isso comigo, devagar. Nomeie o não que ainda machuca. Fale dele com clareza. Não dramatize e também não minimize. Diga a verdade sobre o que foi perdido. Diga o que isso custou a você. Admita que tipo de medo isso acordou dentro de você. Depois disso, faça 3 perguntas simples. De que forma essa recusa pode ter me protegido? Que força precisou ser formada em mim por causa disso? Qual ato simples de confiança eu posso praticar antes que este dia termine? Perguntas assim não apagam o luto. Elas quebram o encanto de uma interpretação inútil. Muitos crentes continuam presos não porque a dor tenha sido forte demais, mas porque o significado que foi colado nessa dor nunca foi confrontado. Mude o significado e o sistema nervoso começa a afrouxar. Confronte a mentira e o corpo para de obedecer a ela com tanta rapidez. Deixe a verdade reinterpretar o acontecimento e de repente o futuro já não parece trancado para sempre. A misericórdia está escondida aqui. Você não está sendo chamado a chamar o mal de bem. Você está sendo chamado a parar de chamar de final aquilo que ainda está inacabado. Há uma diferença. Algumas histórias ainda estão no meio do corte.
A poeira ainda está voando. O barulho ainda está alto. A forma ainda não apareceu. Mesmo assim, a mão que corta não é descuidada. Existe precisão agindo dentro daquilo que parece severo. O propósito não desapareceu só porque o conforto sumiu. Com isso em mente, deixe-me falar com quem ainda se sente preso no ano do não. Você não está atrasado, você também não foi esquecido. A sua vida não escorregou da mesa onde a providência é planejada. A página ainda está virando, mesmo que tudo o que você consiga enxergar agora seja um capítulo escuro. Observe o que acontece quando essa verdade começa a alcançar os seus hábitos. O dinheiro vira ferramenta, e não Deus. O tempo vira mordomia, e não tirano. O trabalho vira serviço e não salvação. O descanso deixa de parecer preguiça. A oração para de soar como último recurso. Você já não precisa de cada porta aberta para provar que tem valor. Olhe mais uma vez para o diamante. Ninguém admira a pedra bruta por ela ter permanecido intocada. A beleza aparece depois da remoção. As arestas desnecessárias vão embora primeiro. Os ângulos fracos são cortados. O que sobra finalmente consegue refletir a luz. Será que não é isso que Deus vem fazendo com você? Talvez este tempo nunca tenha sido para destruir você. Talvez tenha sido para aparar o que não sustentaria peso, limpar a névoa e retirar aquilo que só parecia impressionante de longe. O alvo nunca foi uma vida menor. O céu quer uma vida mais verdadeira. Tudo o que não consegue sustentar luz precisa sair, se a vida final realmente vai carregar o brilho que você vem pedindo a Deus. Há outra razão para o inimigo lutar tanto pela interpretação. Um significado errado multiplica o sofrimento. Uma leitura falsa pode transformar disciplina em desespero, poda em pânico e redirecionamento em autodesprezo. Se você interpretar o corte de forma errada, vai lutar contra a mão que está tentando preparar você. Peça ao Senhor que interprete o corte. Deixe o construtor dar nome à pedra. Permita que o arquiteto explique o atraso. E confie que o provedor sabe definir provisão melhor do que o pânico jamais saberá. Quando esta mensagem terminar, leve uma ação nas mãos. Antes de dormir, escreva o não mais difícil do último ano e coloque embaixo dele aquelas 3 linhas de resposta. Fale essas frases em voz alta hoje à noite. Encontre amanhã com essas mesmas palavras. Permaneça nessa prática por 7 dias, sem lista longa, sem voto dramático, apenas uma folha, uma voz e um retorno constante à verdade antes que o seu telefone roube a sua atenção. Isso pode parecer pequeno demais. Não é. A repetição cria caminhos. Mentiras repetidas viram fortalezas. Verdades repetidas com fé se tornam arquitetura interior. Deixe essa folha em algum lugar onde os seus olhos a encontrem antes de o pânico falar primeiro amanhã. Quando essa arquitetura começa a se levantar dentro de você, as escolhas externas começam a mudar sozinhas. Você para de dizer sim para ambientes que só querem a sua performance. Correr atrás de toda a porta aberta perde o encanto. Decisões limpas ficam mais fáceis. Até a sua linguagem muda. Menos desespero, mais clareza, menos ensaio de catástrofe, mais concordância com aquilo que de fato é verdade. Esse é o tipo de provisão que muita gente não percebe porque ela chega sem espetáculo. Às vezes, provisão é pão sobre a mesa. Em outras vezes, é tempo certo, contenção, clareza, uma boca governada, uma imaginação mais limpa, sabedoria suficiente para não sabotar a próxima conversa, paz suficiente para não chamar todo atraso de desastre. Nunca subestime esse tipo de presente. Uma mente aquietada pode poupar uma família de anos de dano. Do mesmo modo, um espírito governado pode proteger um casamento, uma carreira, um chamado e um corpo. A paz não é decorativa, ela sustenta peso. Por isso eu não vou chamar o seu não doloroso de algo sem sentido.
Também não vou concordar com a mentira que diz que a recusa do ano passado foi o fim da sua história. A porta fechada pode ter marcado o começo de um posicionamento mais claro, de uma força mais profunda, de desejos mais limpos e de uma dependência mais sábia do que qualquer sucesso teria conseguido produzir em você de outro jeito. Sim, o corte foi real. O luto também foi. A confusão foi real. E o construtor também é real. Por isso, o corte não é a conclusão. A sabedoria dele significa que o tempo não é aleatório. Debaixo de mãos soberanas, a recusa nunca escapou do projeto. Porque os pensamentos dele são mais altos do que os seus, essa diferença de informação não é prova contra você. É prova de que você está sendo convidado a confiar numa sabedoria maior do que a sua interpretação imediata. Entregue a ele o plano que você vem apertando nas mãos. Solte o relacionamento que você insiste em ressuscitar. Coloque diante dele o título que você achou que salvaria o seu valor, o seu medo financeiro vestido de realismo, até o controle que você vem chamando de diligência. Coloque tudo diante do provedor. Deixe-me orar sobre isso. Pai, o Senhor vê os lugares onde a decepção foi interpretada como abandono. O Senhor conhece as portas fechadas, as respostas que nunca vieram, os recursos que encolheram, a confiança que rachou e o medo secreto de que talvez a vida já tenha passado por esta alma. Expõe o medo onde ele vem se passando por sabedoria. Desmascara o orgulho onde ele vem vestindo a fantasia de responsabilidade. Onde a vergonha colou um significado falso na perda, libera uma palavra mais verdadeira. Firma quem está carregando pressão financeira. Dá juízo limpo a quem transformou o trabalho numa fornalha de incerteza. Abaixa a temperatura nesta noite da mente superaquecida pelo excesso de pensamentos. Deixa o coração exausto finalmente provar um descanso que não depende de circunstâncias perfeitas. E permite que o amanhã comece com mãos mais calmas, olhos mais claros e um espírito já não governado pelo pânico. Levanta uma paz que sustenta peso. Faz com que o descanso deixe de parecer irresponsável. Remove a mentira de que confiar é perigoso. Dá graça para este ato de alinhamento de hoje à noite. A folha honesta, as linhas verdadeiras, a rendição silenciosa. Interpreta o corte, Senhor. Redime o atraso. Reenquadra a recusa. Constrói santa firmeza onde o instinto aflito de autopreservação vinha governando. Traz esta vida de volta para debaixo do governo da verdade. Quando a velha mentira voltar, lembra esta alma mais uma vez de que a história ainda não terminou, de que a pedra não é inútil e de que o construtor não perdeu nenhuma peça. Amém. Que essa folha sobre a mesa se levante como testemunha contra o pânico. Quando amanhã chegar, que a verdade fale antes do ruído. E ensina esta vida de forma silenciosa e constante a permanecer no lugar onde o Senhor a colocar. Amém.